Quantas vezes já ouvimos uma história digna do além, e enquanto tem gente que jura que viu esse trem, outros, mais céticos, acham que é tudo besteira. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história direto da terra do pão de queijo que conta sobre uma lenda aterrorizante, a lenda do túmulo acorrentado de Minas Gerais. E essa história foi pedida por uma ouvinte nossa de Pernambuco, a Aline, que adora uma história de terror, não é mesmo, Aline? E se você, como a Aline, quer requisitar uma lenda, as informações do canal estão sempre na descrição do vídeo. Aline, muito obrigada pelo seu pedido e espero que você goste deste episódio. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like neste vídeo e se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu peço também que considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe os seus vídeos favoritos com amigos ou pessoas da sua família que você sabe que curtem esses tópicos. Mas agora, sem mais delongas, vamos à lenda. Quem aí já ouviu alguma informação de avó, tio ou algum parente do interior e pensou, mas é o quê? Só que aí, quando a gente pensa isso em voz alta, a pessoa insiste que ela tá falando sobre algo que tem todo um embasamento científico, né? E pois bem, minha avó mesma é do interior de Goiás, ou como a gente fala no Goiás, do Goiás, né? E ela é cheia dessas sabedorias populares. E quando a gente era pequenininha, ela sempre dizia coisas como não assovia à noite que atrai cobra, ou até o famoso ditado, que todo mundo já ouviu, sobre leite com manga fazer mal. Porém, uma das coisas que ela contou pra gente ficou muito marcada na minha memória. E bem, a minha avó um dia disse que não se enterra uma pessoa usando joias. E claro que a gente perguntou por quê, né? E aí a vovó respondeu que quando você enterra alguém usando joias, essa pessoa volta à noite para te atormentar até que você tire as joias dela, porque senão ela não consegue encontrar descanso. E, como uma boa interiorana, ela afirmou que teve até um caso desses na cidade dela quando ela era pequena. E assim como minha avó, a maioria das pessoas que moram na cidade de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais, também tem uma crença bastante inusitada. A crença de que, em alguns casos, é melhor acorrentar os túmulos por via das dúvidas. Mas antes de explicar essa crença, que confesso te deixou bem encucado, vamos falar um pouco mais da história da região. Conselheiro Lafayette, originalmente habitada por povos indígenas conhecidos como carijós, começou a ser documentada por bandeirantes paulistas em 1681. Esses exploradores buscavam indígenas e riquezas minerais no interior do Brasil, e acredita-se que os carijós, por sua vez, migraram para aquela região após perderem os seus territórios no litoral brasileiro. Localizada bem próxima aos grandes centros mineradores de Minas Gerais, Conselheiro Lafayette tornou-se um ponto de apoio para as povoações de Itaverava, Piranga, Sabará, Ouro Preto e Mariana. E essa rota, criada pelos bandeirantes ligando as cidades, acabou facilitando mais tarde, então, o escoamento do ouro mineiro. Em 1709, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre dos Carijós e a agricultura começou então a florescer ali na região, tornando-se predominante em relação à mineração já no século XVIII. O distrito de Carijós foi fundado em 1752 e em 1790 a localidade foi elevada então à Vila Real de Queluz. Em 1866, foi então que a vila se tornou cidade e em 1934 ela foi oficialmente nomeada Conselheiro Lafayette em homenagem ao conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira durante as comemorações do seu centenário. Mas agora, vamos voltar para aquela história da corrente. Jéssica, você tá querendo me dizer que tem túmulos ali em Conselheiro Lafayette que são acorrentados? Não, gente. Na verdade, tem só um túmulo acorrentado. Mas para entendermos a origem dessa crença, é melhor contar para vocês a lenda como ela é conhecida naquela região. Em uma cidade interiorana chamada Conselheiro Lafayette, erguia-se uma torre de igreja imponente, com um grande sino de metal, que ressoava pelas praças e ruas cercanas todos os dias na hora da missa. Era responsabilidade de um menino chamado Murilo, de apenas 10 anos, tocar esse sino, o que ele fazia todos os dias sem falta, às 6 horas da tarde, interrompendo até as brincadeiras diárias com os meninos da praça logo antes das 6. Murilo era um garoto alegre e sempre era visto correndo e rindo por todos os habitantes dali.
Mas numa fatídica tarde, enquanto o sol se punha, um vento estranho começou a soprar como se fosse um presságio. Ao se dar conta da hora que se aproximava, Murilo correu até a torre como sempre e se agarrou à corda do sino. Seus amigos, o observando do chão, a princípio riram, mas ao verem que Murilo não largava a corda, começaram a gritar para que ele parasse com aquilo. Porém, naquele momento, o sino, como se ganhasse vida própria, começou a girar, puxando o menino para cima em um movimento brutal. O grito de Murilo ecoou pela cidade, abafado pelas badaladas provenientes da torre, enquanto seu corpo foi lançado de lá pela corda do sino, que um dia fora sinal de suas obrigações religiosas, tirando assim a sua vida. Após a tragédia, os moradores entraram em choque, mas o verdadeiro horror, entretanto, ocorreu nas noites seguintes, quando o sino começou a tocar sozinho. E o que teve início na primeira noite após sua morte, continuou em todas as que se seguiram, suas badaladas ressoando como lamentos na escuridão. Era um som que gelava a alma e fazia com que as janelas fossem trancadas com medo do que estava por vir. Os moradores se reuniam nas praças sussurrando sobre o espírito de Murilo, que parecia estar preso entre os mundos dos vivos e dos mortos. Desesperados, os moradores foram até o padre local, implorando pela sua ajuda. Ele tentou de tudo, rezas, exorcismos e até mesmo uma missa especial para que a alma do menino encontrasse a luz e, com ela, o descanso. Porém, nada silenciava aquele sino, que parecia zombar do medo da população. As noites se tornaram intermináveis e o toque do sino se transformou em um mantra sombrio que perseguia os sonhos dos habitantes de Conselheiro Lafayette. Até que numa noite de lua cheia, um velho habitante local que conhecia bem as histórias da cidade sugeriu que fosse feito algo bastante peculiar. Correntes, ele disse. Temos que pegar correntes para cercar o túmulo do Murilo, assim ele poderá descansar em paz. A ideia soou estranha na hora, mas o desespero falou mais alto, já que nada parecia surtir efeito. Várias autoridades da cidade se reuniram então na noite seguinte no cemitério Nossa Senhora da Conceição e, sob o olhar atento dos curiosos que tinham ido junto, passaram correntes em volta do túmulo do garoto. Quando o último elo foi preso, um vento cortante soprou no cemitério e o sino, que até então ressoava incessantemente, parou abruptamente. O silêncio foi ensurdecedor. Os moradores, com os corações acelerados, sentiram que algo havia mudado. Nas noites que se seguiram, o sino ficou em silêncio de uma vez por todas, como se Murilo finalmente tivesse encontrado descanso. Mas até hoje, aqueles que se aproximam da antiga torre juram que ainda podem ouvir um sussurro em noites de lua cheia, um eco distante que os remete ao menino cujo destino trágico acabou transformando em uma lenda local. E ainda assim, as correntes que cercam seu túmulo permanecem lá como um aviso. Às vezes, o passado não se apaga tão facilmente e o som de um sino pode ser mais do que apenas um eco. E, gente, infelizmente essa lenda, assim como a lenda do Homem do Saco, realmente envolveu a morte de um garoto, que realmente se chamava Murilo nesse caso, né? E isso porque, em uma noite de quarta-feira, no dia 29 de maio de 1929, por volta das 8 horas da noite, o Murilo Arcanjo Araújo despencou da torre da matriz de Nossa Senhora da Conceição, falecendo instantaneamente devido a uma fratura craniana. A tragédia na época abalou a cidade, que era então chamada de Queluz, né? E até hoje pode-se dizer que é realmente algo horrível de se acontecer, principalmente para a família que tem que viver com a perda do filho, né? Mas como foi que esse incidente aconteceu, Jéssica? Bem, antigamente as celebrações de Coroação de Maio eram muito animadas, né? E geralmente elas envolviam a cidade inteira. E o pároco de Conselheiro Lafayette, o Padre Barreto, sempre costumava tocar o sino da igreja durante as noites em que ocorriam essas festividades. Segundo o livro de Vila Real de Queluz, A Conselheiro Lafayette, do autor Antônio Perdigão, o Murilo Arcanjo era um menino de 13 anos e um dos coroinhas que auxiliavam então o Padre Barreto. E ele era muito
muito querido pela comunidade e se destacava como um líder entre os seus amigos. O sino antigo da matriz era gigantesco e bem pesado, e por isso ele era mais utilizado só para solenidades da igreja, né? Onde ele era dobrado, ou seja, onde o sino dava um giro de 360 graus dentro da torre. Em uma noite, após as rezas de maio, o Murilo então, junto com alguns colegas, decidiu, escondido do padre, tentar dobrar o sino para imitar o seu amigo Marcos, que era o ajudante da matriz. Só que o Murilo era bem mais novo e, consequentemente, mais leve e baixo do que o Marcos, né? E tinha também braços mais curtos. Ele então sobe até a matriz e começa a tocar o sino, o dobrando. Mas quando o sino começa a girar de cabeça para baixo, o Murilo tenta se agarrar à parte de madeira do sino, mas não consegue se segurar direito e é então arremessado para fora da torre, caindo nas pedras e, consequentemente, morrendo instantaneamente. Porém, uma outra versão da história diz que, na verdade, a mão dele que ficou presa ali na corda e que, por isso, ele foi arremessado da torre, né? Só que, como ele é Capricórnio, eu acho que ele podia estar mesmo tentando pular na madeira. Mas ok, essa é a minha opinião, não sabemos, né, qual versão está correta. Bem, de qualquer forma, o jornal Que-Luz reportou em 6 de junho de 1929 que o Murilo tinha caído de uma altura de 20 metros. Então, realmente, a queda foi muito fatal. E ele faleceu justamente na véspera de Corpus Christi, sendo sepultado então no dia seguinte, um dia em que inclusive o tempo estava extremamente chuvoso. Pois bem, logo após a tragédia envolvendo Murilo, o povo da cidade, até hoje, diz que o sino da igreja realmente passou a tocar sozinho durante as noites. Então, diz a lenda que os habitantes da cidade, apavorados, pediram ao padre, que é o Padre Barreto, que ele realizasse um exorcismo no sino para acabar com aquela assombração. E dizem que nada funcionou, até que realmente uma pessoa, que ninguém sabe quem é, sugeriu que uma corrente fosse colocada ao redor da tumba do Murilo, que inclusive tem formato de torre porque ele caiu da torre. E assim, eu tentei buscar alguma simbologia ou explicação religiosa para entender essa lógica por trás de colocar uma corrente na sepultura de alguém, para apaziguar o espírito dessa pessoa. Até porque tem bastante cemitério nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outras partes da Europa, como por exemplo na Suécia, em que as pessoas realmente fazem isso com alguns túmulos. Mas eu não encontrei nada 100% factual, e sim apenas coisas relacionadas ao folclore de vários países e crenças religiosas. E essa relação entre correntes, minerais e a dissipação de assombrações é um tema que permeia diversas culturas e tradições espirituais. A crença de que certos materiais têm o poder de repelir espíritos inquietos é profundamente enraizada em práticas de proteção espirituais, e dentre esses materiais, o sal e o ferro se destacam justamente por suas propriedades tanto simbólicas quanto físicas. E essa é uma crença que a gente vê muito dentro do próprio cristianismo, e que estava bastante presente já na Europa desde a era medieval. O sal, por exemplo, é frequentemente utilizado em rituais de purificação, seguindo as crenças de diversas religiões, até mesmo no caso de matrizes africanas e indígenas. E isso porque se acredita, que a capacidade do sal de absorver e eliminar energias negativas funcione meio que como um escudo contra entidades, então, indesejadas. Por exemplo, em investigações paranormais, é super comum se ver o uso do sal, tanto para traçar círculos de proteção, criando uma barreira que impeça então a entrada de espíritos perturbadores, quanto também para purificação. Por outro lado, o ferro também possui uma simbologia bastante profunda, e isso porque na tradição popular acredita-se que esse elemento tem a capacidade de repelir fadas, demônios e até mesmo outros seres sobrenaturais. E isso pode ser atribuído à sua associação com a força e a proteção, simbolizando a luta contra o que é oculto e ameaçador. Por exemplo, na Europa medieval e até hoje em algumas vilas mais tradicionais naquele continente, acredita-se que pregar uma ferradura de ferro na porta de uma casa possa repelir espíritos malignos e que também, com o tempo, possa trazer boa sorte para aquele lar.
Essa prática reflete, então, a associação do ferro com a proteção e a crença de que ele pode criar uma barreira contra forças indesejadas. Além disso, uma outra prática super comum na Europa é a de se cercar um cemitério com grades de ferro, que antigamente era super comum, justamente por ser considerado uma forma de contenção das almas dos mortos naquele local, impedindo assim que elas vaguem para o mundo dos vivos. E essa simbologia ressalta a ideia, então, de que o ferro não apenas protege, mas também que ele acaba servindo como um limite sagrado para aqueles que estão em outro plano. Outra crença europeia medieval bastante popular que envolve o ferro é a de que enterrar uma faca de ferro na entrada de casa é uma excelente forma de se manter as bruxas afastadas, simbolizando a luta contra influências demoníacas e a defesa do lar. E essa foi nova pra mim, viu? Talvez eu até faça isso para afastar a vizinha de cima. Ou seja, todas essas crenças em torno do uso do ferro não apenas refletem a força física desse elemento, mas também a sua importância simbólica em rituais de proteção, similarmente à utilização de correntes ao redor do túmulo do Murilo, que buscava assegurar que o seu espírito encontrasse a paz e não perturbasse os vivos. Mas a simbologia das correntes não para por aí, especialmente em relação às sepulturas, onde uma outra antiga crença medieval traz uma nova camada de significado a lenda do túmulo acorrentado de Minas Gerais. Uma corrente quebrada em uma lápide, por exemplo, frequentemente representava naquela época o fim de uma vida e a ruptura dos laços terrenos, e essa imagem evoca então a liberdade do falecido das limitações da vida, sugerindo que a alma dessa pessoa foi libertada dos seus sofrimentos. Ou seja, talvez a corrente ao redor do túmulo do Murilo poderia ter um significado de que a sua alma está livre agora e não mais acorrentada ao plano dos vivos. Consequentemente, a gente pode argumentar que quando as correntes foram colocadas ao redor do caixão dele, isso representou não só uma tentativa física de proteger a cidade das assombrações, mas também simbolizou a quebra dos laços que estavam prendendo o garoto ao mundo dos vivos. E ao cercar o túmulo, os moradores de Conselheiro Lafayette, então, não apenas buscaram impedir as manifestações do seu espírito, mas também sinalizaram para o Murilo a sua intenção clara de libertá-lo das suas amarras terranas. E eu espero que essa mistura de teorias sobre minerais e a simbologia das correntes ofereça uma possível perspectiva do porquê de a assombração do Murilo ter cessado após acorrentarem o túmulo dele. Porém, vale lembrar aí que eu não sou uma expert no assunto, viu? Mas, realmente, a crença no poder dessas práticas acaba refletindo um desejo humano universal de proteger, curar e permitir que aqueles que partiram realmente encontrem a paz que merecem, E assim, chegamos ao fim da nossa viagem por Conselheiro Lafayette e da intrigante lenda baseada em fatos reais, do Murilo. E deixando bem claro que realmente a parte do Murilo e do seu túmulo são reais, mas que a gente não sabe até que ponto, a história do sino tocando sozinho à noite é só uma lenda. Porém, a crença nas correntes que cercam o túmulo do Murilo nos lembram que em meio ao medo do desconhecido, muitas vezes a gente acaba buscando formas de se proteger, respeitando aqueles que partiram. E essas histórias e superstições revelam nossa conexão com o passado e o nosso desejo de entender o que a gente não pode ver. Mas eu queria saber de vocês, acreditam ou não na história do sino tocando sozinho à noite? Deixa aqui nos comentários. Lembrando sempre, que se vocês tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, como a nossa ouvinte, a Aline, vocês podem enviar um e-mail para o canal ou uma mensagem no direct do Instagram, cujas informações estão sempre nas descrições dos vídeos. E quem sabe poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo pedido, Aline, e eu espero que você tenha gostado bastante deste episódio. E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo, eu vou pedir para deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que vocês sabem que curtem esses temas. Muito obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até agora e até a semana que vem, quando eu trarei então um caso de crime real. Mas antes de eu ir, lembrem-se: se ouvirem um sino no meio da madrugada, pegue sua corrente e vá correndo para o cemitério.
Conselheiro Lafayette tornou-se um ponto de apoio para as povoações de Itaverava, Pitanga não, é Piranga. E não é Pirangá, viu? Eu vi e não tem acento. Então, assim, se você quer que seja Pirangá, coloca um acento no final, só digo. Mas é que nem Kosovo, né? Não é Kosovo e não tem acento. Só que como ele é Capricórnio, eu acho que ele podia estar mesmo tentando pular na madeira. Mas ok, essa é a minha opinião. Não sabemos, né, qual versão está correta. Aí só todo mundo que tem filho Capricórnio. Não é, você tem razão. Sacanagem. E eu tenho um lugar de fala, tá? Só pra vocês saberem que minha mãe é capricorniana e ela fazia isso quando ela era criança. Só que ela conseguia fazer. Que é isso, né? O negócio dos Capricórnios é que eles tentam e conseguem. Então talvez ele não estivesse tentando. Agora eu não sei mais no que acreditar. Isso daqui vai pro final dos erros da gravação, porque é uma teoria muito, muito profunda sobre Capricórnios, ok? Então, se você ficou aqui até o final e concorda com essa teoria do Capricórnio, comenta aqui embaixo. Aí só vai ter um monte de Capricórnio. Eu odeio você, desinscrito. Sacanagem. Calma, Capricórnios. É com muito amor que eu uso vocês, tá? Vocês são gente boa e é isso, tá? Agora, os leoninos, não, brincadeira, não apenas buscaram impedir a manifestação do seu espírito, mas também sinalizaram aí por um